Oi, gostaria de começar a falar com vocês um pouquinho sobre a igreja verdadeira. O que Jesus espera da sua igreja, da igreja dele, que é o Senhor da igreja. Nós temos que nos lembrar de algumas coisas para termos esta conversa. E eu gostaria que você prestasse atenção nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Lá, Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aqui está um princípio muito importante que fala a respeito da missão da igreja. A missão da igreja, ela não é uma missão aleatória, ou que o pastor ou a comunidade determina qual ela é. A missão da igreja é a missão do próprio Cristo. A igreja, ela adentra na missão de Cristo e ela vai exercer buscar cumprir esta mesma missão. Veja, Jesus fala: como o Pai me enviou, eu envio vocês. É uma mesma missão, com o mesmo propósito, com o mesmo fim. Então nós temos que ter isto em mente nestas conversas que nós teremos nas nossas próximas conversas. Nessa primeira conversa nossa, eu gostaria de refletir com vocês em um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38. Estes versículos da palavra de Deus falam assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lembre-se do primeiro princípio que eu passei para vocês. Assim como o Pai me enviou, Jesus fala, eu vos envio. Então Jesus, além de ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único caminho para a salvação, ele também é o modelo que nós olhamos para compreender um pouco da nossa missão como o povo de Deus, como igreja. As pessoas acham muitas vezes que a igreja é um local para você ser consolado simplesmente, ou um local para você buscar uma prosperidade material, ou para você buscar isso ou aquilo, ou realizar seus sonhos. Não é isso. A igreja é um povo separado por Deus através de Jesus Cristo para um propósito maior. E vamos então olhar para aquele de quem nós herdamos a nossa missão. Nós vamos começar pensando aqui nesses versículos que foram lidos. Veja, a palavra de Deus começa falando que Jesus percorria as cidades e povoados. Veja, Jesus não esperava as pessoas virem até ele, mas ele ia até o encontro das pessoas. Isso já traz algo para nós compreendermos. A igreja deve ir ao encontro do mundo que está distante de Deus. E aí, esse texto de Mateus 9, lá no final, Jesus fala lá no capítulo, lá no final do Evangelho de Mateus também, para que nós façamos: ide e pregai o Evangelho. Ide, vão, enquanto vocês vivem, vão ao encontro das pessoas que estão distantes de mim. Isso é algo que nós temos que compreender. A igreja não está aqui simplesmente com as portas abertas para quem quiser entrar. A igreja mantém as portas abertas porque nós que somos a igreja devemos sair e ir ao encontro dos perdidos, daqueles que não conhecem a graça de Deus. Mas Jesus, ele não simplesmente sai para se divertir com essas pessoas ou curtir o mundo com essas pessoas. Fala aqui que ele ia ao encontro dessas pessoas para ensinar também nas suas sinagogas. Ele saía e ensinava. Ele não ficava no seu grupinho de afeto, nos seus mais próximos, mas ele ia nos locais onde ele tinha abertura para ensinar. Sim, nas sinagogas, mas também, se você voltar um pouco, ele estava lá nos montes ensinando, lá no Sermão do Monte, ensinando as multidões. A igreja deve ensinar
Porque os falsos profetas estão ensinando as suas doutrinas e as suas loucuras. Então nós devemos sim ensinar. Pastor, mas eu não sei quase nada. Deus não cobra de você aquilo que você não sabe e aquilo que você não teve a chance de aprender. Mas Ele espera que você passe para frente aquilo que você já tem. Sabe, se você vê alguém passando fome, Deus não cobra que você divida aquilo que você não tem, mas se é esse pão que você tem na mão, que você parta esse pão e dê para o faminto. Nesse sentido, o ensino, você e eu devemos compartilhar aquilo que nós já recebemos de conhecimento do reino dos céus. Mas ele também pregava o evangelho. Então Jesus, ele ia ao encontro da multidão, ele ensinava não coisas aleatórias, mas a palavra do reino dos céus, a palavra de Deus, as coisas referentes a Ele mesmo, e ele também pregava o evangelho, não um evangelho qualquer, ou aleatório, ou o evangelho da igreja XYZ, mas o evangelho do reino, que é ensinado na Bíblia desde o Antigo Testamento, e que Jesus traz de uma forma mais clara agora na sua vinda. O evangelho do reino de Deus. É necessário que nós preguemos. É necessário que as pessoas ouçam a respeito de Jesus, porque Ele é o próprio Evangelho, Ele é o caminho da salvação. Mas não somente ensinar, não somente pregar, mas aqui fala também que Ele curava os enfermos. Pastor, mas eu não tenho dom de cura. Mas você pode, sim, orar pelos enfermos. Você pode, de repente, se a enfermidade é emocional, levar o consolo, estar presente, mostrar o amor de Deus para aqueles que têm enfermidades no corpo, na alma, para aqueles que têm enfermidades relacionais, com casamentos destruídos. Você vai lá, vai aconselhar, vai ser o elemento de Deus, fazendo diferença naquela família. Então, veja só, nós precisamos, como povo de Deus, ir ao encontro do perdido, ensinar as verdades do reino. E nós precisamos também levar cura para as pessoas, para a sociedade. Deus dá isso a nós. Jesus Cristo, Ele nos chama e Ele nos capacita com o mesmo Espírito que Ele foi batizado, que é o Espírito Santo, para que nós façamos estas coisas. Sejamos ousados. Deus coloca isso na minha mão e na sua mão, para que as pessoas provem disso, para que as pessoas provem da bênção do reino de Deus, do reino dos céus, sobre a vida deles. Sejamos menos egoístas e cumpramos o nosso papel, porque assim como o Pai enviou o Filho, Jesus Cristo, o Filho agora nos envia da mesma forma. No próximo estudo, nós iremos continuar vendo um pouquinho mais do que Jesus fez e o que nós devemos fazer como povo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Amém.